Olá, sou a professora Ana Figueiredo e estou cá convosco para mais uma aula de Geografia e Cidadania do 9º ano. E hoje cujo tema vai ser riscos e catástrofes naturais e cujos objetivos vão ser os seguintes. Quais são os objetivos da aula? Identificar os fatores de risco de ocorrências de catástrofes naturais, relacionar características do meio com a possibilidade de ocorrência de riscos naturais, identificar riscos naturais, identificar os principais efeitos desses riscos, relacionar também a ação antrópica, a ação do homem com os efeitos das catástrofes naturais. E, antes de irmos a fundo ao tema, é bom que nós clarifiquemos alguns conceitos. Ora bem, catástrofes naturais, o que são? São eventos meteorológicos e geológicos graves e extremos que ocorrem naturalmente em todo o mundo, provocando perdas humanas e materiais. Em certas regiões existe maior risco de ocorrência destas catástrofes naturais. Porquê? Têm condições naturais, reúnem condições naturais de maior suscetibilidade à ocorrência de determinado fenómeno natural perigoso. Mas, em alguns casos, a pobreza aumenta a vulnerabilidade, isto é, a exposição ao risco da população perante essas ocorrências, pois limita a capacidade de prevenção e redução dos efeitos desses desastres. E agora vamos começar. Existem riscos, os riscos naturais, como foi dito, podem acontecer em qualquer parte do mundo, e temos aqui a distribuição do índice de risco mundial, que vai do risco muito baixo, verde, até ao magenta muito alto. E então vamos reparar quais são as regiões do globo com maiores probabilidades de ocorrência de riscos. Como podemos ver, os rosas situam-se aonde? Basicamente concentrados no continente africano e aqui nesta região da Ásia, alguma do Sudeste Asiático e do Sul da Ásia. Também no México, como podem ver, e já vão perceber porque ali na zona das Caraíbas. Então, os riscos naturais também podem ser classificados de várias formas, mas vamos usar hoje uma classificação baseada na sua origem para se tornar mais simples. Então temos os riscos de origem climática, que são os furacões e os tornados, as secas, as vagas de frio e as ondas de calor. Depois temos os riscos hidrológicos, que são, todos nós conhecemos, as cheias e as inundações. E por fim, os riscos geomorfológicos, que concretamente hoje vamos falar de movimentos divertentes e dar um lamiré de avalanches, porque todos nós sabemos que as avalanches estão muito relacionadas com as regiões de alta montanha. E então vamos começar pelos riscos de origem climática e passar diretamente para o tornado e uma tempestade tropical. Então, o que é um tornado? É um fenómeno repentino e de curta duração que ocorre a uma forte corrente giratória e que forma uma coluna de ar que vai ligar a superfície terrestre a nuvens de grande dimensão. Nós já vimos que até há um país que tem uma região que é conhecida pelo corredor dos tornados. Sabem que país é esse? Acho que sabem. Exatamente. Tu acertaste. É os Estados Unidos da América. Mas depois também temos as tempestades tropicais. E quando os tornados se formam em terra, as tempestades tropicais formam-se no oceano. E
são o resultado de centros de baixas pressões, ou ciclones, que se formam no oceano entre aproximadamente as latitudes 5 graus e 5 graus e 25 graus de latitude norte ou sul. E podem evoluir para tempestades muito violentas. E nós já vimos várias vezes, várias reportagens destas tempestades na televisão. Podem durar vários dias, e têm um percurso, podem atingir várias regiões. À medida que vão passando, também vão perdendo intensidade. E aqui temos essas tempestades tropicais, onde elas se formam. E depois adquirem denominações diferentes consoante o local onde se formam. Aqui na região do Atlântico, aqui no mar das Caraíbas, temos aqui, formam-se os furacões. Aqui nesta zona temos a área de influência dos furacões. Depois, no Índico, temos a área de influência dos ciclones. E junto aqui ao sudeste da China e junto a esta zona toda aqui, que envolve uma série de ilhas que vocês todos devem recordar do nome destes países, vamos ter os chamados tufões, que todos eles são tempestades tropicais. E agora temos aqui uma fotografia de satélite de uma tempestade tropical. Vamos lá ver. Então, recapitulando, os furacões e os tufões ou ciclones começam com a formação de um centro de baixas pressões. Aqui está o olhinho da baixa pressão. E formam-se nas latitudes intertropicais e intensificam-se e ganham forte dimensão, dando origem a fortes tempestades. E como é que se formam estes centros de baixas pressões tão fortes? O ar é quente e carregado de umidade. E como é quente, é leve, sobe, vai diminuindo a temperatura, porque a temperatura diminui com a altitude e perde capacidade de reter umidade. Satura, forma grandes nuvens e dá-se a precipitação. Origina ventos muito fortes, nuvens grandes, desenvolvimento vertical, enormes, altíssimas, e também se espraiam na horizontal, e isto dá chuvas muito intensas. E Portugal é afetado por estas tempestades? Eu acho que vocês sabem que sim. Aonde? Nos Açores. É a região com maior suscetibilidade de ser afetada por furacões, que geralmente, ao atingirem a latitude do arquipélago dos Açores, também já perderam força, não são tão intensos, não causam tantos estragos. E agora vamos ver aqui um vídeo das consequências da passagem de um ciclone em Moçambique. Lembram-se, foi há um ano, o ciclone Idai. Consequências económicas e humanas. Ficou toda uma área devastada, destruída. Uma região inteiramente destruída.
pronto, como veem, este ciclone deixou um rastro de destruição. Mas ainda há outros riscos naturais de origem climática. Esta imagem já vos deve ter sugerido algo, não é? E então, são a seca. E o que é uma seca? É um período persistente anómala de tempo seco, de modo a causar problemas no abastecimento de água. E nós hoje vamos estudar dois tipos de seca. A seca meteorológica, que é um período mais ou menos longo, com valores de precipitação anormalmente baixos para a época do ano, que se prolonga, e que se pode prolongar pelas outras épocas do ano, que pode originar ainda uma seca hidrológica. É quando há uma redução dos níveis médios da água nos reservatórios e nas toalhas freáticas. Mas estas secas também, o dedinho do homem, a ação antrópica também vai contribuir para que muitas vezes elas se agravem ainda mais. Lembram-se quando deram à agricultura? Aqui temos uma agricultura intensiva, pode provocar ou pode acelerar um período de seca. Também a substituição de espécies autóctones, naturais, por outras espécies vegetais que não estão adaptadas ao clima nem à região e, por vezes, também consomem recursos hídricos em excesso. E o sobrepastoreio. Lembram-se quando falaram na agropecuária? Também? Muito bem. E então, as secas trazem também impactos para o homem. Trazem prejuízos económicos, nomeadamente na agricultura, a degradação dos solos, a redução da biodiversidade e escassez de alimentos, que leva à perda de muitas vidas humanas. Portanto, estes impactos ambientais vão ter implicações na vida humana. Como é que nós podemos evitar que estes impactos sejam tão fortes? Através da construção de albufeiras e outros reservatórios, criação de infraestruturas de captação e tratamento de água. Relembro que há fundações que estão a investir em África para conseguir colmatar estas falhas e evitar práticas agrícolas que degradem e esgotem os recursos hídricos e racionalizar o consumo de água. Não se esqueçam que a água é um bem precioso e todos os seres vivos precisam de água e ela não se encontra distribuída da mesma forma por todo o planeta. Veja-se também que os climas também não se encontram distribuídos da mesma forma, o que acontece é que haja climas com estações muito secas e muito quentes. Também vai influenciar. Por outro lado, temos ainda as ondas de calor e as vagas de frio, que, segundo a Organização Meteorológica Mundial, estas designações são estabelecidas de acordo com a duração de determinada temperatura anormal para uma determinada época e num preciso período de tempo. Ora bem, temos ondas de calor quando temos pelo menos 6 dias consecutivos com temperaturas superiores a 5 graus centígrados acima do valor médio para aquela altura do ano. Estão normalmente associadas a massas de ar quente e secas de origem tropical. E as vagas de frio acontecem quando pelo menos durante 6 dias consecutivos há uma baixa de 5 ou mais graus superiores à média registada para aquela altura do ano. Geralmente estão associadas a massas de ar frio e seco com origem polar ou ártica. Por fim, os impactos das ondas de calor e das vagas de frio que nós vamos aqui evidenciar têm mais a ver com o ser humano. E então, o que é que vai? É um risco para a saúde pública. Nós ouvimos e sistematicamente, em determinadas alturas do ano,
são passados avisos na comunicação social, nas televisões, em vários sítios para avisar e a dar conselhos às populações relativamente aos aumentos, às vagas de calor ou ondas de calor ou vagas de frio, ou quando há alterações significativas nas temperaturas. E também temperaturas elevadas em excesso causam graves danos na agricultura e também, nós sabemos o que é o verão, que as probabilidades de ocorrência de incêndios é muito maior e também é muito mais difícil controlá-los. O que é que nós temos que fazer em relação aos seres humanos, ao homem? É redobrar a atenção com crianças, idosos e doentes, que são as populações mais vulneráveis, e não tomar frio com água muito fria. Se estivermos muito quentes, o que pode acontecer é um choque térmico. Por outro lado, agora, vamos aqui ver os impactos das vagas de frio. Na agricultura também temos destruição das produções, o corpo humano pode entrar em hipotermia, dificulta a circulação dos transportes e aumenta o consumo de energia. As medidas, como é que nós podemos precaver ou ter precauções? Temos que ter cuidado com os aquecimentos. E nós todos os anos ouvimos dizer que, infelizmente, houve pessoas que morreram com um incêndio porque tinham o aquecimento ligado, morreram intoxicadas, etc. Temos que evitar estas situações. Temos que ser muito cuidadosos. E também não devemos estar expostos ao frio durante muito tempo. Por outro lado, se tivermos saídas bruscas de temperatura de locais muito aquecidos para outros muito frios, podemos correr o risco de ter lesões nos lábios, nas mãos. O frio também queima. Então, a origem hidrológica. Mudamos já de origem climática, vamos para a origem hidrológica. Temos as cheias. A subida do caudal de um rio, originando a inundação de terrenos ribeirinhos. É o terreno, as margens do rio. E é isso, essas margens, os terrenos ribeirinhos, chama-se leito de cheia. É um local normal por onde o caudal se iria espraiar. E depois, o que é que será uma cheia? Uma inundação. É a submersão de uma área habitualmente imersa. Vamos ver agora vários tipos, como é que elas acontecem. Por exemplo, podemos ter uma cheia inundação fluvial que ocorre com a subida, o aumento do caudal dos rios, que se espraia e vai para o leito de cheia, e também pode ser provocado por precipitação muito intensa e ainda por gelo, em algumas regiões, ou ainda por efeito das marés. Isto é, de certo também já ouviram falar, em determinadas regiões, e em Portugal isso acontece muito, quando há inundações e elas ocorrem na altura em que o maior perigo da inundação vai acontecer na altura em que estamos de maré cheia, porque o nível do mar também sobe, avança, e a água, o caudal dos rios não vai conseguir ser debitado no oceano, no mar. Depois temos as inundações de depressões de regiões de baixa altitude, que são motivadas pelo aumento da toalha freática e também quando temos um solo pouco permeável, isto é, o subsolo, a rocha tem pouca permeabilidade ou é impermeável, a água não se infiltra e então vai ficar retida ali e provoca inundações. Também as inundações costeiras, logicamente que resultam das chuvas intensas e das marés. E, por fim, as inundações urbanas causadas por chuvas intensas e ainda sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais. Isto é, pensem
nisto. O sistema de recolha de águas pluviais das cidades. Por vezes, não vão ter capacidade para reter toda a água e então, olha, é aquilo que acontece, fica tudo cobertozinho de água. Então agora temos aqui as regiões mais afetadas pelas cheias e inundações, as planícies dos grandes rios, como é lógico, as regiões litorais de baixa altitude, as regiões afetadas pelas monções. Lembram-se quando falaram das ázidas monções? As regiões afetadas por tufões e furacões e os vales dos rios nas regiões de montanha onde ocorre o degelo. Então, quais são os impactos das cheias e das inundações? Nós também vimos que também houve cheias em Moçambique. Vítimas humanas, quebra no abastecimento de água e eletricidade, contaminação dos recursos hídricos, distribuição de bens, destruição de culturas, probabilidade de aumento de doenças infecciosas. Foi o que nós vimos também naquela reportagem sobre a passagem do tufão Idai. Havia o risco da população apanhar cólera. Medidas, o que é que nós temos que tomar? Proibição da construção em leito de cheia. Há uns anos, já há umas décadas a esta parte, todos os organismos públicos com responsabilidades na área têm tentado controlar e por isso é que nós também muitas vezes temos que submeter os projetos às câmaras, porque elas têm os PDMs e estão identificados os locais onde pode haver construção. E uma das locais onde não deve haver construção é em leitos de cheias e isso está bem explanado nesse plano. Por outro lado, temos que preservar a cobertura vegetal. Vocês sabem que a vegetação, as árvores, retêm as águas, não é? Depois temos que construir barragens. Para quê? Para equilibrar os caudais, sendo certo que, às vezes, quando chove e elas atingem um determinado nível, também não têm capacidade de reter mais água e são abertas e também dá origem a cheias. E depois reflorestar o território junto aos rios. Vamos ver agora aqui um pequeno vídeo de uma cheia também ocorrida em Portugal. Não subia como hoje. Em Miragaia, a rua foi engolida pelo rio. Casas, bares e restaurantes ficaram inundados. Ora, quando a água é muita que vem de Espanha, se o mar não der entrada, claro que na praia-mar a água sobe. Se ela subir mais 3 metros, começa a entrar pelo saneamento e começa a invadir-nos as casas de banho, então sim, já é preocupante. Em mais de 200 quilómetros de rio navegável, há muitas barragens com água no limite máximo, motivo pelo qual, a meio do dia, a Capitania do Porto do Douro aumentou o alerta de laranja para vermelho. É expectável que durante o dia todo de hoje e ainda durante o dia da manhã venhamos a ter estas situações pontuais de alagamentos nestas zonas que já estão identificadas e em que as populações estão prevenidas. No Porto, o risco de cheias é maior nas zonas de Massarelos, Ribeira e Miragaia, mas na margem sul do Rio Douro, a marginal da Afurada também teve de ser cortada e os barcos dos pescadores ficaram em risco. Larga aqui, larga! Larga aqui, larga! O cenário não é propriamente muito positivo, porque se antevê que até ao final do dia a situação possa não melhorar e possa, aliás, piorar, porque neste momento o balanço faz-se entre o mar, que não está a conseguir receber a quantidade de água suficiente, e a barragem que está a debitar acima daquilo que era expectável. A necessidade de libertar água das barragens e o agravamento do estado do tempo podem continuar a deixar a água fora do leito do Douro. A população das zonas ribeirinhas é aconselhada a retirar bens e viaturas de locais que possam ficar submersos. Pronto, temos um bom exemplo de cheias que aconteceram há relativamente pouco tempo em Portugal, no Porto. E agora só nos falta os riscos naturais de origem geomorfológica. E o que é que são esses riscos de origem geomorfológica?
estão diretamente relacionados com os processos de transformação e evolução do relevo, que se traduzem na erosão das vertentes. E podem, esta evolução pode ter uma evolução do relevo, pode ter só fatores naturais na sua origem, como a natureza e a estrutura das rochas, a quantidade de água no solo, a permeabilidade da rocha, o nível do declive, se é muito inclinado ou pouco inclinado, a ocorrência de fenómenos naturais como sismos e erupções vulcânicas. Mas a ação antrópica também lá foi pôr o seu dedinho. E vamos ver como é que ela interfere. Ocupação incorreta do território. Já falamos há pouco que isso tem vindo a acontecer muito. A desflorestação. Os cortes efetuados em algumas vertentes, isto é, quando nós vamos nas estradas, vê-se muito e depois assim a vertente cortada. E o desvio dos cursos de água. Então, vamos lá ver, temos aqui os deslizamentos, vamos focar só nos deslizamentos e vamos ver quais são os impactos que um deslizamento de terras tem na atividade humana. Essa perda do solo, que a atividade agrícola fica posta em causa. A obstrução e queda de troços de estradas, que já vimos imensas vezes, destruição de edifícios, por vezes com perda de vidas humanas, destruição de campos agrícolas e culturas. Como é que nós podemos evitar que tais coisas aconteçam? Mantendo a cobertura vegetal nas vertentes mais inclinadas. Proibição de construção nas áreas de maior risco. Instalação de muros e taludes, de sustentação das terras e estabilização das vertentes. Mas agora vou-vos mostrar um esquema sobre o deslizamento de vertentes e depois um cheirinho. Vou-vos incentivar a que desafiem, quando voltarem à escola, os vossos professores para fazerem esta experiência na escola. Podem a fazer em casa, mas cuidado, é um bocadinho porca, suja um bocadinho e provavelmente os pais não vão ficar agradados. Os movimentos de vertente mais comuns são aqueles que acontecem quando uma fina camada de solo desliza sobre a rocha. Quando ocorre precipitação, a água infiltra-se no terreno e atravessa as várias camadas de solo, até chegar à rocha. De seguida, a água muda de direção e vai descer pela encosta abaixo. Se a precipitação continuar, o terreno fica saturado e a água provoca uma força que empurra a encosta para baixo. Este modelo foi criado para representar uma encosta natural. Funciona através de um sistema alimentado por uma bomba elétrica, permitindo que a água circule e inunde o terreno. O nível da água vai subindo e fazendo aumentar a pressão dentro do terreno. Mas a resistência do solo ainda é suficiente para evitar um deslizamento. Mas se continuar a ocorrer precipitação, o nível da água vai subir até vencer a resistência do solo. Nesse momento dá-se um movimento de vertente. O solo escorrega sobre a rocha e destrói tudo o que leva à sua frente. É uma sugestão engraçada, não é? Sugiro que proponham aos vossos professores quando retomarmos todos à escola. Bem, eu tinha um desafio para vós, mas o tempo já não é suficiente, pelo que hoje vamos terminar esta aula e deixarei que vocês recorram ao vosso manual para procurarem exercícios para resolverem sobre esta matéria. Então, até uma próxima e